Sozinho eu me encontrava, pastoreando ovelhas eu estava. Veio o urso e o leão, mas era tudo uma preparação do futuro que Deus reservava, mas eu nem imaginava. Doía no meu coração o desprezo dos meus irmãos, mas chega uma notícia, que surpresa! Tinham preparado uma mesa e que ninguém se assentava sem mim. Quando chego vejo os meus irmãos e um homem me estendeu. Boa noite, a paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe, Pastor Ronaldo, saudações em Cristo. Aqui estamos nós, juntinhos, calorosamente, para mais uma lição maravilhosa, que é a lição de número 9 do nosso trimestre. A lição tem por tema o reinado de Davi, tá? Estamos aqui, aleluia, seria ontem a lição ministrada, mas conforme o comunicado, que já fiz para vocês, estava com a pastora no médico, mas eu fiquei ansiosamente, com bastante ansiedade para ministrar esta aula. Não vi o momento de chegar esse episódio tão especial, que é estar com você interagindo com a palavra de Deus. Queridos, vamos lá, sem perda de tempo, quero convidar você, aí onde você está na sua sala, ou se você se reuniu no quarto, a curvar a tua cabeça só um minutinho para fazermos uma oração pedindo a direção de Deus para esta lição. Feche os olhos comigo. Soberano e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, te glorificamos. Não há Deus maior do que o Senhor, nem no céu nem na terra. Teu reino jamais terá fim. Aqui estamos, Pai, com a plena consciência e tendo a ciência de que só o Senhor é Deus e de que o autor da Bíblia chama-se Espírito Santo. Espírito Santo, dependemos do Senhor para entendermos a Tua Palavra, para ter a interpretação genuína, correta da Tua Palavra. Acompanha-nos, ó Deus. Deus, usa a minha vida, usa, Pai querido, meu irmão que está do outro lado, e juntos nós vamos nos fortalecer na Tua Palavra, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, queridos, a nossa lição maravilhosa, está tudo aqui preparado. Aleluia, a palavra de Deus, a revista, anotações. Pegue a tua Bíblia, pegue a tua revista, pegue também algo para você fazer uma anotação. É tudo muito importante para que o aprendizado não se vá da nossa vida, tá bom? Vamos lá então, o reinado de Davi. Nós temos por texto áureo, tá? O que diz no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Diz assim o texto áureo: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Esse é o texto áureo. Que texto lindo. Agora olha a verdade prática, o que diz da nossa lição. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. São textos maravilhosos, querido aluno da Escola Dominical, que nos traz tantos exemplos fantásticos para a nossa vida espiritual. O texto áureo fala de um entendimento que Davi teve. Davi, ele entende algo. É tão bom quando nós passamos a compreender, a entender as coisas de Deus. O plano de Deus se desenvolve na nossa vida de uma maneira espetacular quando nós curvamos o nosso espírito, alma e corpo para compreender as coisas de Deus. Quem sabe eu estou me dirigindo a uma classe de pessoas que ainda não tem entendido, qual é o plano, o projeto de Deus por meio da sua vida. E eu quero já neste texto áureo dizer que é importante que você tenha esse entendimento. Mas pastor, como que eu vou ter esse entendimento? Eu não estou entendendo a minha vida até hoje. Eu não entendo o que acontece na minha vida. Você vai conseguir entender quando você se curvar a Deus, sensível em oração, e ouvir a voz de Deus direcionar você. Ele vai te explicar, ele vai fazer você entender claramente qual é
o chamado dele sobre a tua vida ou uma missão específica, tá bom? Então Davi entendeu que o Senhor o confirmara como rei. Havia uma confirmação. E que além de o Senhor confirmar Davi como rei, Deus exalta o seu reinado. Mas por uma questão. Por amor ao seu povo. Que coisa tremenda. A verdade prática diz o seguinte: a glória do reinado de Davi deu-se. Por quê? Porque a mão de Deus era sobre ele. Que coisa tremenda, né? Vamos mais do que depressa, para aproveitarmos bem o tempo. O objetivo geral da nossa lição de hoje é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Olha que coisa linda, querido irmão. Hoje, o objetivo geral da nossa lição é fazer o quê? É demonstrar, é trazer às claras que o reinado de Davi, o famoso reinado de Davi, só foi bem sucedido porque a mão de Deus estava sobre o seu governo. A mão de Deus estava sobre o seu reinado. Que maravilhosamente expressão. Aqui já faz eu e você entender que não tem como, por mais que nós batalhamos, lutamos, corremos, conquistamos, fazemos, se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida, sobre o nosso sistema de governo, nada será bem sucedido. Já viu? Só no começo textual, a verdade prática, objetivo geral, nós já começamos a extrair lições fantásticas para a nossa vida. Eu quero lembrar você que nós já estamos em aula, ou seja, isso significa que tudo que está sendo mencionado já está sendo mencionado para a sua própria edificação. Amém, querido aluno? Nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe, tendo em vista já o combinado, né? Você pega a sua revista, você lê aí na sua casa, com a sua família, cada versículo, medite, inclusive leia todo o livro de 1 Samuel, nós já enfatizamos isso aqui, e o livro de 2 Samuel, para que você possa ler texto e contexto e compreender melhor aí todas as informações que vai passar nessa trajetória do reinado de Davi. Amém? Então vamos à introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. Coisa tremenda. Os 33 anos que ele reinou sobre Jerusalém e os 7 anos e meio que reinou em Hebrom revelam um rei protótipo do Messias que viria, ou seja, a semelhança, um tipo de imitação do reinado verdadeiro do Messias que viria pela frente. Por isso Davi é considerado um tipo de Messias, um tipo de Cristo. Isso está confirmado pela profecia de Miqueias 5:2, mencionada pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, e pela profecia de Gênesis capítulo 49, versículo 10, em relação a Jesus Cristo. Amém? Então é importante já nessa introdução nós entendermos o quê? Entendermos que o reinado de Davi, ele é como se fosse uma tipologia bíblica. Na tipologia bíblica, Davi é um tipo de Messias. Ele é um tipo de Cristo. Suas ações, seu governo, sua submissão, sua forma, tudo isso aponta para o reinado do Messias que viria pela frente. Pelo governo do Messias, pela forma de governar, por tudo isso. Mas a lição, no decorrer, vai nos esclarecer muito melhor sobre isso. Nós temos 3 tópicos, tá bom? 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição vai falar, Davi é constituído rei, tá? O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a consolidação do reino de Davi. E o terceiro e último tópico, para finalizar a nossa lição, vai falar a grandeza política do reinado de Davi. Amém? Então nós vamos percorrer aí o nosso primeiro tópico, dando andamento nos subtópicos e trazendo sempre um resumo e aqui um esclarecimento mais preciso e resumido para você. Primeiro tópico da nossa lição: Davi é constituído rei.
nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico, 3 motivos para a escolha. Segundo, Davi como pastor e chefe. Terceiro, entrando em aliança com o povo. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá? Já pegou alguma coisa para você marcar? Já pegou a sua revista? Já está com a Bíblia em cima da mesa ou no escritório, onde você estiver? Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura, pelo menos de partes, para compartilhar com você. Vamos junto? Eu espero você. Pegou a lição? Pegou a revista? Então vamos lá. Tópico primeiro subtópico. 3 motivos para a escolha. Ou seja, Deus dá 3 motivos pela escolha. Vamos lá. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Olha que lindo. Tem que haver algum mérito para isso. Davi foi achado por toda a tribo de Israel, Reino Norte, e ungido 3 vezes. Ungido por 3 vezes. Olha só que interessante. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira, pois era irmão da nação. O segundo motivo para a escolha de Davi foi devido à sua liderança militar. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Então vamos dar uma averiguada mais detalhadamente, pontuando aqui esses 3 motivos. O reinado de Davi é estabelecido, é constituído por 3 motivos. O primeiro, eu quero destacar com você nesse subtópico, e quero estar destrinchando mais com você. O primeiro qual é? O primeiro é que ele preenchia todos os requisitos. Olha que interessante. O primeiro, ele preenchia todos os requisitos, as condições da realeza. Todos os requisitos. É importante, queridos, nós entendemos isso. Hoje nós temos pessoas querendo governar a todo custo, auto se consagrando, auto se escolhendo, auto se chamando, totalmente despreparado, já querendo assumir uma posição, querendo assumir um ministério, querendo assumir um pastoreio, não é verdade? Às vezes não tem a mínima noção do que é isso. E nós olhamos para a lição de hoje maravilhosa, e Deus esclarece para mim e para você, e isso foi esclarecido. Deus olhou para Davi, e Deus viu em Davi requisitos, componentes, comportamento, situações que levou o Senhor a olhar para Davi, apontar o dedo para ele e dizer: você, é você. E o primeiro ponto, o primeiro motivo dessa escolha é que ele preenchia os requisitos da realeza. Ou seja, ele tinha as qualidades a qual Deus precisava para colocá-lo como rei. Deus nunca quis um rei de qualquer forma que assumisse o trono de Israel. Pelo contrário, lá em Deuteronômio está escrito: Deus, uma das condições de Deus para colocar um rei no trono de Israel, Israel é a nação santa de Deus. Israel é a nação escolhida, peculiar de Deus. Um dos componentes principais era que o rei tivesse as características, tivesse as qualificações para sentar no trono e governar segundo o governo de Deus. Então, primeiro, Davi não era qualquer pessoa. Davi preencheu os requisitos. Davi, Deus pode olhar em Davi e ver nele os requisitos que ele queria que tivesse sobre um rei: segurança, humildade, reconhecimento e tantos outros. Valentia, conhecimento, sabedoria e tantos outros mais de requisitos e qualidades que Deus precisa olhar e ver em mim e ver em você para que nós possamos exercer um governo. Então, o primeiro motivo é que ele preenchia os requisitos. O segundo era que Davi era um líder militar. Olha só que interessante isso. Davi era um líder militar. O povo reconhecia isso. O povo ia atrás de Davi para que Davi viesse a chefiar eles, a ser o capitão, a ser o líder deles, a guiá-los. Ou seja,
Não só Deus, mas o próprio povo. Deus via e era confirmado pelo povo. O quê? Davi como líder militar, um líder de batalha, um líder de guerra. Davi como líder militar era um homem que tinha estratégia de guerra. Era um homem que conhecia o território do inimigo, sabia como entrar em batalha, como sair, como dirigir as tropas, como se relacionar com as tropas militares. Sabia também ser um bom administrador em relação à milícia do seu exército. Então, o segundo ponto é que Deus olha para Davi e via que ele era um líder militar. O terceiro ponto da firmeza do reinado de Davi constituído é o quê? Uma promessa antiga e lembrada. É interessante que havia uma promessa sobre Davi. Isso desde menino. Quando Davi recebe a primeira unção, lá na casa do seu pai, que o profeta vai até lá, ele é apenas um menino em cerca de 17 anos de idade. Mas ele já tinha conhecimento da promessa de Deus. Deus tinha uma promessa, que não só o seu reino se estabeleceria sobre Israel como Judá, mas que este reino, ele também seria um reino espiritual. Ele também seria um reino, uma dinastia que se tornaria eterna, não só temporária, pela sucessão da sua casa. Deus estava falando para ele praticamente, olha, você é um homem segundo o meu coração, será um rei segundo o meu coração, e sendo um rei segundo o meu coração, o seu reinado não terá fim. Porque depois de você, o Messias vem. E o reinado do Messias brotará do seu reinado. Que coisa tremenda, queridos. Quando nós governamos por Deus, quando nós governamos na direção de Deus, quando Deus pode olhar para mim e para você e ver que nós estamos na direção, estamos sensíveis à direção de Deus, as promessas começam a se cumprir. As promessas são lembradas, relembradas e começam a se cumprir. Interessante, muito interessante isso. Então, neste primeiro subtópico, eu quero pontuar essas três coisas com você. Uma, Davi ele preenchia os requisitos, diferente de Saul, que queria reinar de qualquer forma, né? Queria reinar de toda marra, e ele também era um líder militar de verdade, diferente de Saul. Saul era um líder que era apenas um ditador no meio do povo. Ou me obedece ou eu mato. Não. Davi conquistava o seu exército militar. O exército militar tinha o prazer de ver o rei na frente do campo de batalha, dando o próprio exemplo para os seus militares, para a sua milícia. Era aclamado no meio do seu exército. Saul tinha muita gente que tinha medo dele para não morrer. É diferente ter medo e ter prazer de estar ao lado do seu rei. Pensa nisso, querido. Amém? E o terceiro, uma promessa, porque Deus falou que ia prover de um rei. Está lá no livro de Jeremias, não podemos ler tantos pontos aqui, né? Mas eu quero que você depois verifique que o Senhor levantaria um rei segundo o seu coração. Um rei que reinaria conforme a direção divina. Amém? Segundo subtópico, vai falar Davi como pastor e chefe. Vamos lá. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governos de Deus, os governos de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e como pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão, príncipe e líder. Olha isso. Como pastor, ele cuidaria, apacentaria, ele se revelaria um amigo especial. Assim Deus zelava pelo seu povo. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, não bastava apenas ser um líder. Não apenas ser um líder e um pastor amoroso. Vamos ler de novo. Diz assim: estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um déspota ou um tirano. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho. Paulo diz que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser um cooperador da alegria
de cada cristão. Amém, queridos? Que maravilha, né? Então, Davi como pastor e chefe. Olha que interessante, aqui eu queria abrir um parênteses com você. Note que Deus não chama Davi só para ser um líder militar. Deus não chama Davi só para ser um rei e líder militar, um chefe que venha chefiar, mas ele chama Davi também para ser um pastor. E aí nós vamos pontuar agora a diferença de Davi como chefe, como príncipe, líder, e Davi como pastor. Vamos lá? Vamos lá. Subtópico 2, Davi como pastor e chefe. Subtópico 2, Davi como pastor e chefe. Como líder, como chefe, como príncipe, Davi é um influenciador. É muito importante nós lembrarmos, queridos, que o líder nada mais é do que alguém que influencia. O líder é aquele que consegue juntar pessoas e influenciar essas pessoas a seguir um caminho, a seguir uma diretriz, a seguir um propósito. Esse é o líder. É aquele que consegue influenciar, tá? Isso pode ser um líder de forma positiva ou negativa. Influenciar de forma positiva ou negativa. Aqui nós estamos tratando sobre a liderança de um líder que influenciaria a nação de Israel para estar com Deus. Amém? Então, na posição de líder, ele tinha a responsabilidade de influenciar o povo para um governo pautado segundo a direção de Deus. Lembre-se, querido, quando a gente mexe com o povo, com o ser humano, né, nós vemos diversidades de personalidades, e lidar com o ser humano é difícil, porque cada um pensa de uma forma, uns têm uma personalidade mais forte, outros mais fraca. Mas agora, Davi ele tem uma responsabilidade, ele tem que conseguir influenciar toda a nação de Israel para seguir o seu conselho, para seguir a sua metodologia, para seguir a sua ideologia, que nada mais era que a ideologia de Deus. Ele tem agora que fazer o ajuntamento do povo. Antes do reinado de Davi, o povo estava disperso. Havia, amados irmãos, um povo disperso, grupos e grupos dispersos. Quando Davi assume, Davi ele consegue influenciar de tal maneira o povo, que ele ajunta o povo como um só, em um só pensamento, em uma só direção, em uma só diretriz, em um só propósito. Que interessante. Estou me dirigindo aqui com certeza a líderes. Como tem sido você como líder, você como chefe espiritual, você como príncipe de Deus, realizando uma importante tarefa? Como tem sido a sua liderança? Você tem conseguido liderar ou você tem imposto às pessoas as coisas por obrigação, quem sabe ameaçando a elas a te seguir ou a seguir o seu andamento com medo de alguma represália? Ou você tem conseguido influenciar essas pessoas, elas têm tido o prazer de seguir aquilo que você tem apresentado para elas de Deus? Davi fez essa grande revolução. Ele conseguiu fazer com que o povo de Israel o seguisse na direção de Deus, como líder, como chefe. Agora vamos ver o seguinte. Davi como pastor, porque Deus não chamou ele só para ser um líder e um chefe. Deus chamou ele também para ser um pastor. E Davi sabia muito bem o que era ser um pastor. Lembra? O próprio que escreveu os Salmos de número 40, ou melhor, de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, também 40. Mas Davi, desde cedo, pastoreava as ovelhas de seu pai. Olha só que coisa interessante. Deus bate o olho nele, ele está pastoreando as ovelhas do seu pai, cuidando. Como será que Davi cuidava das ovelhas do seu pai? Como será? Eu posso ter certeza, querido amigo, amiga, irmão, irmã, que Davi cuidava com todo carinho, com todo amor. Davi se colocava ali como amigo das ovelhas, como aquele que estava pronto a protegê-las, que elas poderiam confiar nele, porque ele estava ali para guiá-las a um aprisco seguro e também estava ali para protegê-las quando o mal, o predador aparecesse. Olha só que coisa linda. Por isso que Deus queria não só um líder, um rei, líder e chefe, mas Deus queria um rei pastor também. Porque Davi, como pastor, o que ele faz? Davi, ele
ele se coloca como amigo. Ele é amigo da ovelha. Ele é amigo dos liderados, ele é amigo do exército. Ao mesmo tempo que ele é chefe, ao mesmo tempo que ele é líder, ele é amigo. E o amigo, ele compreende o outro amigo, ele para ouvir, o amigo faz aliança. O amigo troca informações confidenciais. O amigo confia no outro amigo, não é assim? Então Davi agora, como pastor, ele entende que ele precisa ser amigo das ovelhas, da própria milícia militar, que ao mesmo tempo Deus faz com que ele enxergue que ali não estava só um exército militar de homens para combater uma guerra, mas ali estavam as ovelhas do Senhor Jesus. E Davi então entende isso, e Davi agora age também como pastor. Ele é amigo, ele faz aliança, ele ouve. E eu quero destacar para você Davi como amigo amoroso, e Davi também como o quê? Como um cooperador da alegria. E Davi como o que mais? Como um exemplo do rebanho. Davi, quando ele se coloca como pastor, ele mostra o amor, ele mostra a compreensão, ele mostra o cuidado. Mas Davi mostra também para o rebanho o quê? Que ele era um cooperador para a alegria do povo. Ele era aquele que cooperava com tudo aquilo que ele tinha de autoridade para a alegria do povo de Israel. Por isso que Davi, o reinado de Davi foi muito importante na história de Israel. Porque o reinado de Davi conseguiu consolidar o povo. Conseguiu fazer com que o povo de Israel se sentisse amado novamente. Conseguiu fazer com que o povo de Israel amasse de verdade. Inclusive voltasse a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou me dirigindo a alguém que tem uma chamada pastoral, ou alguém que é um pastor. Pare um pouquinho agora comigo. Como temos sido como pastor? Só aquele que ataca a ovelha? Só aquele que só vê o defeito e só denuncia o erro? Ou nós temos nos colocado como amigos das ovelhas? Dizendo, olha, eu sei que você está passando por um problema, mas pode confiar em mim. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos seguir adiante. Eu tenho um conselho para te dar, mas um conselho, encosta a cabeça aqui. Vem cá. É assim? Assim também era o rei Davi. Não só como líder, mas como um pastor na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao nosso subtópico de número 3, para finalizar o tópico primeiro. Eu quero chamar a tua atenção, entrando em aliança com o povo. Vamos lá? Diz assim: ninguém consegue fazer nada sozinho, grande verdade. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reinado bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastorais, não monárquicas. Por isso foi ungido o rei sobre Israel. E todos prometeram lealdade ao novo rei. Olha que coisa linda. Aleluias. Governar dessa maneira é lindo. Governar querendo a todo custo que o povo nos siga, que o povo venha a pronunciar lealdade, é complicado. Quando nós seguimos um governo estabelecido na direção de Deus, o povo nos segue, o povo faz aliança, o povo se estende e o governo é forte. Olha que interessante, quero pontuar aqui para você nesse subtópico terceiro, sobre esta aliança. Davi faz o quê? Davi entende o seguinte: por mais que Deus é comigo, por mais que a mão de Deus está sobre mim, por mais que eu tenha qualidades que Deus viu em mim, de um rei especial, por mais que eu tenha habilidades peculiares, eu não posso governar sozinho. Eu preciso deste povo para governar comigo. Mas eu preciso deste povo com prazer, com espírito, alma e corpo governando comigo, não por obrigação. E agora o que fazer? Davi faz o que? Davi faz, porque não é Davi simplesmente um rei ditador, simplesmente um rei que impõe por ameaça aos seus liderados. Não, Davi aqui ele se coloca como um rei, como um chefe, como um líder, mas como um pastor. E ele agora tem a confiança do povo. O povo olha para Davi como aquele amigo, o rei amigo que está pronto para pelejar as pelejas, está pronto para conquistar a vitória de Israel. E aí nisso ele estabelece a aliança. Ei,
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ninguém governa sozinho. Tem muitos líderes que têm sido levantados na casa de Deus, sido levantados em determinados ministérios, que têm sido frustrados. Por quê? Porque não tem contado com alianças. Assumiu, não sei se para exaltar o teu nome, não sei se para que você, quando pronunciado na igreja, seja só o seu nome em destaque, não sei se você tem necessidade disso, o orgulho de ver o seu nome aclamado no meio das pessoas. Mas, queridos, ninguém lidera sozinho. Ninguém consegue, isso é coisa de Deus. O que tentou liderar sozinho, da sua forma, foi expulso do céu pelo seu orgulho. Ele levou a terça parte dos anjos. Saul, já vimos, não é o tema da nossa lição, o que aconteceu. Porque ele se tornou independente e governou segundo o seu próprio orgulho do seu coração. Mas Deus disse para Davi: Davi, um homem segundo o meu coração é um homem que tem alianças. É um homem que tem alianças amáveis. É um homem que faz todo o povo ser um com ele. Como o Messias atrairia todas as suas ovelhas perdidas para ele e faria discípulo delas, estaria em um só reinado com todas as suas ovelhas. Davi aqui ajunta ao povo e faz aliança com o povo para fortalecer o seu reinado. Amém? Aprenda isso, querido. Você está governando alguma parte na casa de Deus? Faça aliança. Traz o povo para o seu governo. Traz o povo. Coloca a importância de eles estarem no seu governo. E o seu governo será fortalecido. Deixa eu lembrar aqui 2 pontos importantes para a gente finalizar o tópico primeiro. A aliança de Davi, ela não é monárquica, ditadora. Ela é pastoral. Por que é importante isso? A aliança, quando ela é feita de forma amorosa, voluntária, clara, ela é uma aliança eficaz, forte. Mas uma aliança monárquica é uma aliança que ou você faz aliança ou você morre. É uma aliança imposta por obrigação, por força maior. Então Deus deixa bem claro, como um bom pastor, ele atrairia o seu rebanho e faria uma aliança prazerosa, onde ele teria o seu povo e o seu povo o teria. Que glória, que coisa tremenda é essa. Amém, queridos? Tópico primeiro, então, com seus subtópicos, bem comentado, o reinado de Davi, trazendo exemplos para a nossa vida, para o nosso sistema de governo. Que Deus nos abençoe. Vamos para o tópico número 2, então. Tópico 2 vai falar sobre a consolidação do reino de Davi. Vamos lá. 1. A edificação de Jerusalém. Tão logo um ungido rei Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela, sua corte familiar tornar-se grandes e notórios. Davi trouxe grandes mudanças ao povo de Israel. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistado sob a sua liderança. Neste caso, ela era vista como um espólio próprio. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los, sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas dos seus opositores, busca orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar os seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-se sobre seu poder. Que coisa maravilhosa! Amém? Vamos pontuar aqui então esse primeiro subtópico do tópico segundo, observando 3 pontos principais. Primeiro, observação ao trabalho. Tá? Davi então ele faz o quê? Primeira coisa, tão logo o rei ungido lança-se ao trabalho. É importante, irmãos, a palavra do Senhor, inclusive lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, fala o quê? Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, é verdade. Mas tem uns 2 extremos em questão do trabalho. Primeiro, nem tudo é trabalho, tá? Incansavelmente trabalho e família de lado, tá? Perdendo família, perdendo outras coisas importantes. E outra,
Também a questão do não trabalho. Alguns trabalham demais e outros trabalham de menos. Enquanto um levantam 5 horas da manhã para trabalhar, os outros levantam meio-dia para tentar arrumar um trabalho. Então eu quero colocar aqui primeiramente para vocês o equilíbrio entre isso, né? Davi aqui não pode ser mal entendido. Davi parte para a luta, mas Davi parte para a luta valorizando a sua família, dando atenção à sua família e ao mesmo tempo conquistando o território. Tá bom? Então o equilíbrio, eu estou me dirigindo a pessoas que estão aí aprendendo, desenvolvendo diante de Deus. Então o equilíbrio é muito importante entre o trabalho e o descanso. Trabalho e atenção à família. Trabalho e atenção ministerial. Amém? Queria fazer essa observação antes de prosseguir aqui com você. Segundo ponto importante desse subtópico primeiro, tá, da edificação de Jerusalém, é o seguinte: Davi, ele consegue reunir o povo, aliançar o povo, motivar o povo, e o que ele tem? Ele tem logo um resultado extraordinário com todo este empreendimento. Ele tem um resultado primário, ou seja, logo de início, de grandes mudanças que ele consegue fazer em Jerusalém. Olha que lindo, né? A edificação de Jerusalém. Você lembra que no tópico anterior nós falamos sobre essa questão da aliança com o povo, de ter o povo no seu governo. Agora, como fruto disso, Davi faz o quê? Davi, ele tem todo o povo como um só, trabalhando junto com ele. Não só para expulsar os inimigos que vêm para destruir o seu reinado, mas também para edificar, levantar, construir. E agora ele propõe muitas mudanças em Jerusalém. Coisas passam a ser novas. Coisas passam a ser mudadas. O que faltava foi completado. O que tinha que não era para ter foi derrubado. O que tinha estava meia boca foi melhorado. Então Davi, ele passa a conquistar várias mudanças com o reinado aliançado junto com o seu povo. Que coisa tremenda, né? No seu governo há mudanças, queridos. Vocês estão sendo conhecidos como aquele que promoveu mudanças, não sozinho, mas junto com os seus liderados. Vocês estão conseguindo obter um campo de sucesso. Algumas mudanças são notórias, está sendo vista no trabalho de vocês. Parabéns, parabéns, porque o seu governo está se assemelhando ao governo de Davi. Mais um ponto importante eu gostaria de colocar com você. Davi, por mais que sabia da sua capacidade, das suas habilidades, dos seus talentos, é interessante que quando ele parte para a batalha com os filisteus, o que Davi faz? Nenhuma batalha Davi saía sem antes entrar na sua câmara secreta com Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu sou um homem que o Senhor colocou habilidades, que o Senhor desenvolveu, né, capacidades, mas mesmo assim eu me sinto totalmente dependente de Ti. Se o Senhor não for conosco, eu não irei. Senhor, por onde irei? Irei eu ter com este inimigo ou não? Davi consultava a Deus. Davi buscava, ele não abria mão da orientação de Deus para partir para a batalha. Posso abrir um parênteses? Quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que têm esquecido esse ponto principal. Não saia para a batalha sem antes falar com Deus. Não saia para a batalha sem antes se orientar com Deus, querido. Não faça isso. Lembre-se que toda a nossa vida é um campo de batalha. É um campo de batalha na mente, é um campo de batalha no território familiar, é um campo de batalha no território espiritual, no território profissional. Tudo é um campo de batalha que se trava. Como você tem enfrentado as suas batalhas? Tem saído cheio do seu emocional, na adrenalina das emoções, e tem ido tomar suas atitudes e pelejado, quem sabe puxado uma espada que não é a espada verdadeira que você deveria puxar, e ferido pessoas, e que até mesmo se colocando como fossem seus inimigos, mas que não são seus inimigos de verdade? Como você tem ido para a batalha? Como você tem ido para o campo de batalha? Davi não é considerado um homem segundo o coração de Deus à toa. Ele tinha toda a autoridade na sua mão, ele podia ignorar Deus e falar: quer saber alguma coisa? Eu tenho um exército forte, eu tenho um povo aliançado, eu tenho valentes, homens que foram treinados desde o exílio. Eu vou para a batalha. Mas não. Ele, em vez de olhar para toda a sua capacidade de exército, sua potência de guerra, ele olha para o céu. Ele olha para o céu e ele fala: Senhor, sem o Senhor não há batalha ganha. Sem o Senhor eu não sairei para a batalha. Que você possa ser dependente de Deus, querido. Aleluia, no seu governo. Amém?
Glória a Deus. Vamos prosseguir, que lição maravilhosa. Subtópico 2, do tópico 2, para a gente seguir para o final da nossa lição, as reformas religiosas. Vamos lá? O capítulo 6, do capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca de Jerusalém, da arca da aliança em Jerusalém. O sentimento que envolve, olha só, que o envolve, revela o grande respeito das coisas de Deus, enquanto Saul era insensível para com o sacerdócio. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, e procurava perseverar e preservar toda a herança espiritual, inclusive exaltá-la ou levantá-la. Que coisa tremenda. Vamos continuar. É bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas a fazer Jerusalém uma capital religiosa para manter o seu povo leal a si mesmo. Não se tratava de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Aleluias. Olha só que interessante aqui, ó. Nas cerimônias religiosas ele se entregava para adorar a Deus, para adorar o Senhor, o que por vezes para alguns custava ou causava escândalo. Olha isso. Como foi a Mical, na história de Mical, mas procedia assim porque desejava exaltar a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Quero pontuar com você nesse subtópico 2 também algumas coisas importantes. Primeiro, por exemplo, qual é o sentimento que nos envolve? Qual é o sentimento que tem predominado dentro de nós? A Bíblia diz que o sentimento que envolvia ele revelava um grande respeito pelas coisas de Deus. O sentimento que envolvia Davi revelava um grande respeito pelas coisas celestiais de Deus. Você lembra o contraste com Saul? Insensível, não respeitava sacerdote, não respeitava a arca de Deus, não respeitava nada, nenhuma ordenança de Deus. Davi agora é sensível. E Davi é tomado por um sentimento de amor, um sentimento que traz respeito, posicionamento quanto às coisas sagradas de Deus. Abrindo parênteses, como você tem feito a obra de Deus? Como você tem sido o seu governo espiritual da sua própria vida? Há um sentimento que te envolve de respeito pelas coisas de Deus, um sentimento que te leva a reverenciar as coisas sagradas, ou você lida com as coisas sagradas de Deus de qualquer maneira? Pare para pensar sobre isso, porque o reino de Davi foi bem sucedido, mas não foi por acaso. Um homem que era envolvido por um sentimento que trazia um grande respeito pelas coisas de Deus. O que mais? Observe comigo. Ponto 1, ele era envolvido por um sentimento que trazia esse grande respeito. Ponto 2, ele valorizava, olha só, valorizava as coisas divinas. Qual é o nível de valorização, meu amado irmão e irmã, que nós temos pelas coisas de Deus? Fazendo como Saul, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha porque estava com fome? Como nós temos lidado com as coisas divinas? Elas são divinas para nós de verdade? Ou, depende da circunstância, nós barganhamos as coisas divinas com coisas temporais, passageiras? Quantas pessoas, irmãos, têm trocado o espiritual, o permanente, o eterno, pelo temporal, pelo passageiro, pelo momentâneo? Como você tem lidado com isso? A Bíblia diz que Davi, embora rei, sentado no trono, com toda a autoridade, o homem mais importante na nação, ele para e ele lida com respeito, com amor, e ele traz uma valorização de tal maneira que ele procurava exaltar tudo aquilo que era sagrado de Deus, tudo aquilo que relacionava com as coisas divinas de Deus. Ele sabia que o seu sucesso dependia da sua reverência a Deus. Fica isso no seu coração também. Mais um ponto a gente considerar nesse subtópico. Davi, ele não respeitava simplesmente só as coisas divinas, mas Davi respeitava os sacerdotes. Davi respeitava a liderança espiritual de Deus. Lembra quando
Davi peca e Natã, como profeta, vai repreendê-lo? Lembra qual é a reação? Não encontramos aqui como Saul tentando matar sacerdotes, tentando matar reis, não. Mas encontramos um homem que abaixa a sua cabeça. E ele bate no seu peito e diz: eu pequei contra Deus. E ele sabia que diante dele estava uma autoridade de Deus. Como é que você tem sido? Como é que tem sido a sua vida, a minha vida, em relação às autoridades de Deus constituídas? Como é que tem sido o nosso respeito para com profetas, sacerdotes, líderes espirituais? Qual tem sido o seu respeito com o seu pastor? Não estou me referindo aqui só pela frente, porque pela frente é fácil respeitar. Qual é o seu sentimento quando você está pelas costas? Qual é o seu respeito que é externado à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida? Davi respeitava isso. Quando o sacerdote vinha, Davi sabia que Deus estava ali, no sacerdote, e ele se inclinava a ouvir a voz de Deus, a ouvir o conselho de Deus sem questionar. Hoje nós vemos, irmãos, até obreiros aí reprovando o pastor, não tem coragem de falar e de fazer isso, mas é notório, dá para ver no semblante que está reprovando o que o pastor está fazendo. Ei, lembre-se, querido, a autoridade é de Deus. Fica isso no seu coração. Mais uma coisa para encerrar esse subtópico de número 2. Ele preservava a herança espiritual e levava à exaltação. Davi sabia toda a herança espiritual que envolvia ele. E o que ele fazia? Ele cuidava com carinho disso. Tanto que ele vai buscar a arca da aliança. Falou: opa, peraí, cadê a arca da aliança? Cadê a arca de Deus? Não está em Jerusalém. Por um descuido, pelo reinado orgulhoso anterior, ela foi roubada, ela foi levada. Não, o lugar dela é aqui em Jerusalém. Vamos buscar a arca. Porque a arca tem que estar aqui, porque a arca representa a direção de Deus sobre o povo. E a arca é a herança de Deus lá de trás. E ele vai buscar e ele traz. E ele se alegra, e ele se entrega. Se você procurar entender isso, olha só que interessante. A Bíblia diz que ele se alegra de tal maneira que ele dança perante ele. Ele tira um pouco das suas vestes, mantém suas vestes de baixo, e ele dança no meio do povo. Até interpretado pela sua mulher como se fosse um homem trazendo escândalo, mas ele estava se alegrando na presença de Deus. Um rei se alegrando na presença de Deus. Quantas pessoas, irmão, que assumiu um ministério aí, porque agora é pastor, porque é presbítero, porque é evangelista, sabe? Rapaz do Senhor, irmão, tal. Não pode mais se alegrar na presença de Deus por causa da patente. Ei, se alegre na presença do Senhor. Viva a glória de Deus na sua vida, de maneira organizada, de maneira ordeira. Se alegre com Deus. Amém, queridos? Lição maravilhosa, louvado seja Deus. Subtópico 3, para encerrar o capítulo, o nosso tópico número 2 e caminhar para o 3 para nós finalizarmos. Vamos lá. Subtópico de número 3, a Suprema Aliança Davídica. Olha isso. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Lembra do profeta Natã, que eu acabei de mencionar? Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. 1, a firmeza da sua família na terra. 2, seus sucessores teriam a presença de Deus. E 3, uma dinastia eterna. Vamos lá, pontuar bem rápido para vocês. Então, 3 coisas, presta atenção. A primeira, sua família seria firmada e poderosa na terra. Eu quero lembrar lá de Provérbios 22:6, ensina o menino o caminho que deve andar, mas quero lembrar também de você como pastor, profeta e sacerdote do seu lar. Quero lembrar que Deus aqui, ele está dizendo o que para Davi? Davi, parte sua e parte minha. Tá? Eu coopero para com você e você para comigo. Você faz o que tem que ser feito e eu abençoo. Eu te dou condições. Então Davi teria que ser o que? O exemplo da sua família. Sua família caminhar conforme os seus passos, seus filhos sob disciplina, tudo dentro da lei do Senhor, do projeto de Deus. E a sua família seria, como está aqui escrito, sua família seria firmada sobre a terra. Como uma família de nome, renome e representante de Deus. O que mais? Presta atenção comigo. Segunda parte. Sua firmeza e fidelidade garantiria a presença de Deus aos seus sucessores. Deus está falando para Davi o seguinte, isso é maravilhoso. Uma aliança davídica.
a suprema aliança davídica. Através de Davi, os seus sucessores seriam agraciados pela presença de Deus. Olha que interessante, sabia que a sua vida espiritual não só é exemplo para outras vidas espirituais, como através da sua vida, Deus vai abençoar pessoas, seus sucessores lá na frente. A presença de Deus vai estar. Você lembra quando, através de uma aliança de Davi com Jonathan, você lembra quem é abençoado? Aquele aleijado? Lembra? Mefibosete. Lembra? É abençoado através da presença de Deus na vida de Davi, por algo lá atrás, pela obediência, pela aliança de Jonathan. Então é mais ou menos assim. A sua obediência, a sua aliança, o seu comprometimento vai levar a presença de Deus para pessoas lá na frente, seus sucessores. Certo? E o último é a parte eterna. Qual é a parte eterna? Deixa eu reler aqui com você, presta atenção. Ó. Uma dinastia eterna. O que é uma dinastia? Uma sucessão de reis, tá certo? De monarca. Ali, então Davi, seus filhos, tal, ficaria dentro ali. Só que Deus fala para ele, a sua dinastia é muito mais além do que a sua casa. A sua dinastia envolve o Messias. Sua dinastia vai envolver algo que não tem fim. Sua dinastia será eterna. O seu governo vai ter continuidade. O próprio Messias vai vir do seu governo. E aí o governo do Messias não tem fim. Olha que coisa linda. Saber que o trabalho que eu comecei, que eu fiz, que eu fui obediente a Deus, o próprio Messias deu continuidade e virou eterno. Que maravilha! Vale a pena ou não ser um homem segundo o coração de Deus? Que coisa tremenda. Tópico de número 3 para nós encerrarmos a nossa lição. Vamos lá, que lição maravilhosa. Isabela está só aqui do meu ladinho, aqui, ó, só comendo junto, né, Isabela? Glória a Deus, né? Glória a Deus, está aqui do ladinho, só comendo da lição de hoje, glória a Deus, e me ajudando, me auxiliando aqui também, né? Vamos lá? Tópico 3 para finalizar, a grandeza política do reinado de Davi. Vamos lá, 3 subtópicos rápido. O primeiro, as realizações militares. O segundo subtópico vai tratar das administrações de Davi. O terceiro, ou melhor, o terceiro e último, o culto público. Amém? Vamos ter que correr bem aqui, vamos lá, como sempre. Glória a Deus. Tópico terceiro, subtópico primeiro, as realizações militares. Vamos lá. Nas Escrituras há registros das diversas ações militares de Davi. Muitos denominam este texto de o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos. Feriu, sujeitou, matou, tomou. Vamos lá. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer a fronteira com os outros povos, já nos limites de Israel. A lista de povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios e adonitas. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são denominados pelo Senhor. Olha que coisa linda, ou dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos lá ao nosso comentário aqui do subtópico de número primeiro. Amém? Vamos lá, eu quero comentar ao seu coração a seguinte, só um comentário do subtópico primeiro. Nossas gerações, nossas batalhas, nossas guerras das nossas gerações também não são ganhas nos campos de batalha. Ali nós tomamos posse delas, mas, porém, elas são ganhas em oração. Mateus 6,6, segunda orientação teológica, diz o que? Mateus 6,6, vamos ler? Mateus 6,6 diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora, o teu Pai que vê e que está oculto, e o teu Pai que vê e que está no oculto te recompensará. O que quer dizer isso aqui, meu querido? As realizações militares de Davi. É interessante e é muito importante destacar isso,
Davi tinha plena consciência, e nós reforçamos isso, que as suas vitórias não se concretizavam no campo de batalha. Ele busca campos, ele busca vastos campos, ele alcança territórios sírios, de Moabe, ele vai alcançando territórios de terra. E muitas batalhas Davi ganha, seus milhares de milhares. Porém, para-se para perguntar, mas como que este homem ganha tanta batalha com este exército? Destrói exércitos maiores. O segredo de Davi está aqui. Como é maravilhoso. Eu vou ler para você de novo, daqui, ó. Olha que lindo. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Então, olha só. Davi sabia, antes de sair para a batalha, a sua batalha era ganha na oração. Antes de sair para o campo, ele só saía para o campo para tomar posse daquilo que Deus já havia determinado que seria dele. Mas as suas batalhas são ganhas de joelho no chão, na oração. Deixa eu abrir um parênteses, estou me dirigindo aqui a pessoas que têm batalha diária, querido. A nossa luta é dia e noite. Mas como que tem sido realmente? Você tem saído para o campo de batalha em busca de uma vitória que você não conquistou primeiro em joelho? É isso? Está errado. Volte. Vá para o campo certo. Campo primordial certo. Entra no teu quarto e fecha a porta. Fale com Deus. Apresente a batalha a qual você vai. Apresente o território a qual você quer alcançar. Apresente a milícia a qual você vai contigo nesta batalha. E diga: Senhor, a minha vitória te honra. A minha vitória é a tua vitória. Me abençoa neste campo de batalha. Me dá as diretrizes, me dá tudo que eu preciso. Realizações militares. Realizações de guerra, de batalha. Isso, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Ei, arme-se com Deus em oração e vá para o campo de batalha. E as batalhas, e as guerras, e as realizações de guerra serão sua conquistada primeiro na oração. Amém? Glória a Deus. Subtópico de número 2, as administrações de Davi. Estamos quase encerrando a nossa lição, vamos lá. Quero ler só alguns pontos com vocês. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lendo o capítulo 8, ao versículo 15 ao 18 e 22, 23 ao 26, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando de suas tropas estava à frente Joabe. Havia uma guarda real, um superintendente da corveia, que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, um cronista, um escrivão, os quais era responsável pelos registros e documentos do Estado, dentre outras mudanças administrativas. Olha que lindo! Este corpo administrativo não era autônomo, foque isso. Todos agiam com a permissão do rei e por ele eram supervisionados. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência ou a concordância dele. Davi procurou manter um senso administrativo que o pudesse auxiliar o seu reinado. O sucesso de um obreiro depende da oração, pregação e ensino, mas também da sua administração com eficiência às coisas de Deus. Para isso são chamados. Paulo diz que 2 tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que administram bem. Glória a Deus e aleluias! Oh, glória! Que coisa tremenda! Vamos lá, querido, uns minutinhos aqui para nós encerrarmos a nossa lição de hoje. A palavra do Senhor, as administrações de Davi. Posso abrir um parênteses para perguntar? Como é que está a administração da sua vida? A administração da sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida espiritual. Vamos lá? Vamos observar aqui essas mudanças e a administração, a organização do nosso querido rei Davi. Quero pontuar 2 coisas importantes para vocês. Primeiro, Davi se preocupou
com a organização e administração de todas as áreas da sua vida. Ele administrou bem a área religiosa, ele tinha 2 sacerdotes. A área administrativa, ele tinha cronistas. Ele administrou bem a sua área militar, colocando capitães, comandantes, gerenciadores. Ele administrou bem a sua área familiar, certo? Até mesmo tendo guardas reais ali no seu governo. Então Davi, ele para administrar todo o campo da sua vida, tudo organizado, para que ele pudesse não ter um sucesso ou uma batalha vencida, mas uma sucessão de batalhas e sucessos. Não basta só nós termos a unção de Deus, não basta só nós sermos alguém escolhido. Precisamos administrar bem tudo aquilo que nos envolve. E Davi administra de que forma? De 2 formas. Uma com consciência e outra com inteligência. É interessante, queridos, e eu quero frisar aqui para você, olha só. Davi, ele administra com conhecimento. Ele é um conhecedor. Quantas vezes, irmãos, nós temos até preguiça de buscar esse conhecimento, de ter o conhecimento da causa a qual nós vamos administrar, para que possamos exercer uma administração fervorosa e eficaz. Davi, um homem estudioso, um homem que valorizava o escrito, que valorizava a busca, não só no campo espiritual, mas também administrativo. E ele coloca tudo isso em prática para que o seu governo realmente representasse um governo divino. Tá certo? Então quero pontuar aqui para você e também já passar e finalizar a nossa lição com o subtópico de número 3, o culto público. Quero chamar a tua atenção, mas antes de finalizar com o culto público, eu quero passar para você dessa parte administrativa. Olha só que interessante. Ele teve a parte militar, política, administrativa e religiosa. Vamos lá. Olha só que interessante. O sucesso de Davi foi através da sua administração e da sua busca a Deus, da sua oração. O texto nos ofereceu dizendo que o sucesso de um obreiro, ele não basta só ser na oração, na leitura da palavra, na pregação do evangelho, no ensino bíblico, mas também na administração de tudo isso. Saber administrar tudo isso. Davi traz um exemplo para nós de busca na oração e também de organização. Ele coloca várias características de liderança em todas as áreas e ele supervisiona tudo isso. E toda a espécie de autoridade que estava com ele, antes de fazer qualquer coisa, precisava da anuência do rei, ou seja, da concordância do rei para fazer. Às vezes, irmãos, nós estamos ali, nós colocamos liderança na igreja, e as pessoas, eu sei que às vezes até fica meio assim, poxa vida, né? Eu tenho que perguntar isso para o pastor para fazer, se ele não autorizar, não posso fazer, não é? Ei, você quer uma liderança bem sucedida? Submeta a tua liderança. Deus também testa a submissão nossa, querido. Até que ponto que você se submete a uma liderança para que você possa realmente ter o seu governo bem sucedido. Deus testou Davi em todos os âmbitos e os homens que estavam com Davi também. Porque aquele que não era capaz de submeter essa liderança não era capaz de continuar exercendo o ofício junto com Davi. Oh, glória, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos lá? Vamos subtópico. Subtópico de número 3. Vamos seguindo. Glória a Deus. E finalizando a nossa lição. Diz assim. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo maior a glória de Deus. Veja o relato completo das realizações litúrgicas de Davi em 1 Crônica 23, do 1 ao 30. A organização do culto é algo que deve ser pensado com muito cuidado. Pois os que fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que, querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Queridos, nessa última parte,
do último subtópico, do tópico terceiro, eu quero colocar para você aqui duas coisas muito importantes. Primeiro, culto público. Quando você vai fazer um culto, uma realização de um culto a Deus, seja um culto doméstico, ou seja um culto na casa de Deus, em primeiro lugar, é muito importante, Deus exigiu isso e sempre exige, organização. Não podemos fazer um culto de qualquer jeito para Deus. O culto para Deus tem que ser o melhor. Há aquelas pessoas que dizem, eu vou cantar para Deus, tá? Eu não ensaiei muito bem, mas é para Deus. Está errado. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Ensaie 1, 2, 3, 4 vezes. Se é para Deus, toque o melhor, cante o melhor, pregue o melhor, ore o melhor, melhor da tua palma. Organize um ambiente propício para Deus estar nele. O culto a Deus é algo sério. Deus não recebe qualquer culto. Então você que está envolvido nesta área de realizar um culto a Deus, primeiro, organização. Organize desde o lugar onde você vai fazer o culto, o que você vai usar para fazer o culto, a parte administrativa deste culto, a parte espiritual deste culto, tudo com organização, ordem e decência. Segundo, para terminar, o cuidado da parte litúrgica desse culto. O que é isso, pastor? Toda a administração espiritual do culto. O que vai acontecer? Quem é que vai ser o pregador? Quem é que vai louvar a Deus? Como? Como vai ser feito isso? Nós temos todo cuidado na Igreja Evangélica de Cristo. Vocês percebem que nós temos uma organização até exagerada, mas alguns têm por exagerada, eu não tenho. Se tiver uma cadeira torta, nós ajeitamos. Nós cuidamos de todo o ambiente. Um ambiente propício, um ambiente agradável. Todo o espaço físico, toda a organização de componentes, de elementos, de utensílios, toda a parte de som, tudo nós organizamos porque ali será realizado um culto a Deus. E depois de toda essa parte física, nós entramos pela parte litúrgica e a parte espiritual eclesiástica. Preparamos o ambiente espiritual, consagramos a nossa vida. O mais importante de tudo, estamos sensíveis a Deus para ver quem Deus vai direcionar naquele culto para estar louvando, para estar pregando, para estar testemunhando, para estar exaltando a Ele, direcionando as ovelhas. Então Davi aqui, o que Davi faz? Davi, ele tem um cuidado com o culto público. Davi, ele estabelece, mas Davi organiza. Davi está sensível a Deus, para a direção do culto. Davi faz tudo conforme o coração de Deus. E a presença de Deus está ali. Que coisa maravilhosa, Que tantas lições no reinado de Davi. Porque às vezes nós olhamos, querido, e falamos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas nós não temos noção. Isso aqui não é nada, é superficial, apenas um ensinamento superficial daquilo que realmente a Bíblia apresenta. Mas o suficiente para nós aprendermos a ter um bom comportamento. Deixa eu colocar para você aqui, resumindo o reinado de Davi. Davi assumiu o trono com 30 anos de idade. Reinou 40 anos de idade. Davi, está lá na leitura bíblica. Davi, desses 40 anos que ele reinou em Hebrom de Judá, 7 anos e meio. E depois em Jerusalém, 33 anos reinou Davi. E um reinado maravilhoso, espiritual, tremendo. Vamos concluir a nossa lição? Conclusão. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a era de ouro de Israel. Mas na verdade o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do seu reinado vinha de Deus. Que coisa tremenda Davi reconhecer isso. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos todamos. 1 Crônicas 29, 14, expressões do salmista. Aleluia. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe nessa lição. Soberano e eterno Deus, obrigado, Jesus, por toda esta maravilha, por esta lição gloriosa que o Senhor preparou para nós. Deus abençoe a cada um, Senhor, dos alunos da escola dominical. Nos abençoe, Senhor, nos ajude a ser pessoas segundo o teu coração, a ser homens que governem segundo o teu governo, que siga as tuas orientações
que tenha humildade para reconhecer as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém, querido? Um beijão do pastor Ronaldo. Deus os abençoe, tá bom? E até a próxima lição, em nome de Jesus. Sozinho eu me encontrava, pastoreando ovelhas eu estava. Veio um urso e um leão, mas era tudo uma preparação do futuro que Deus reservava. Mas eu nem imaginava, doía no meu coração o desprezo dos meus irmãos. Mas chega uma notícia, que surpresa, tinham preparado uma mesa e que ninguém se assentava sem mim. Quando chego vejo os meus irmãos e um homem me estendeu